When the prayers they were answered, at times when I've lied. But if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. Olá, ouvintes da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional. Estamos aqui de volta para mais uma entrevista com uma das personalidades do Karatê-Do no Brasil. Ele é formado em Educação Física, pós-graduado em Ciência do Treinamento Desportivo, mestre em Saúde Pública, doutor em Saúde Coletiva, sexto dan da CBKT e TKF, diretor científico da CBKT, presidente da Escola de Karatê-Do Shotokan da Ascassi, delegado da FIEP no Ceará, conselheiro do CREF 5 e responsável pelo método Ikodomo. Estamos falando do mestre Ico Trindade. Eu sou Ekel Patriarca, diretor social desta confederação. Mestre Ico, por favor, a palavra é sua. Ô, Ekel, como vai? Espero que esteja bem, diante de tanta dificuldade que estamos vivendo agora. Deixa eu iniciar mandando um abraço para o nosso presidente, Sérgio Bastos, o nosso vice-presidente, Valgen, os diretores Nelson, o Carlos, Arthur Rego, Jonathan e nossa Martina, né, nossa Super Martina Rei, que tem feito a divulgação nas lives e está sempre em contato aí. Um abraço para todos aí, os amigos. Ok, mestre. É um prazer recebê-lo. Haja vista o tema abordado e o Karatê envolve a criança de forma completa, né? Então, pelo Brasil, nós temos diversos professores vinculados à nossa instituição que exercem esse trabalho, né, de acompanhamento das crianças. Mas, para tanto, se faz necessário ter um conhecimento agregado. Isso é fundamental. Eu vou começar nossa entrevista buscando saber um pouco mais sobre a sua formação acadêmica, né? Como é que o senhor escolheu a educação física? Como é que foi essa estrada? Tá bem. A educação física, ela veio, vamos dizer assim, a reboque da prática do karatê. Aquele tempo no início, de alguma forma você acaba se tornando monitor. Os que continuam treinando, né, acompanhando mais tempo, acabam se tornando monitor. E no meu caso específico, numa sequência, quando o nosso professor teve que ir embora, era um militar e foi transferido, eu me tornei sensei ali. Então, havia a necessidade de buscar mais informação
E o curso de educação física, vamos dizer assim, foi o espaço adequado para isso, né? Certo. Já entrando na questão do karatê, fala um pouco como era a filosofia de treinamento do seu professor, quem era ele, como é que foi isso? O meu professor era um capitão do Exército que tinha sido treinado e era aluno do Sandão Muriú. Foi treinado na Brigada de Paraquedistas no Rio de Janeiro, não é? E aí ele foi transferido para Fortaleza e começou a dar aula primeiro ali no 23BC, deu aula em um dojo também que era de luta livre, mas logo foi para o Círculo Militar de Fortaleza. E nessa sequência eles conseguem descobrir ali uma estribaria desativada no clube, porque naquela ocasião o clube tinha também instalações militares dentro. E eles pegam essa estribaria e constroem a primeira academia de karatê do Ceará ali, que chamava na época Associação de Karatê do Ceará. Então foi ali que foi o primeiro contato. Certo. A Associação de Karatê do Ceará é a ASCACE, não é isso? E Pronto. depois na continuação, nós começamos a chamar de ASCACE, porque nós íamos muito à Bahia, aí na década de 70, depois que nosso professor viajou, para buscar atualização. Onde estava Denilson Caribé, estava Matida, que era recém-chegado, era ali que a gente ia. E Ascaba tinha também feito essa contração de Associação de Karatê da Bahia para Ascaba, e nós acabamos ali, os professores que estavam ali também acharam conveniente chamar ASCACE. Foi o passo ali que foi dado. Muito Mas a interessante. filosofia que você me pergunta, e aí eu estou lembrando, que era padrão Uriú, né? E ministrada por um capitão do Exército, né? Então você imagina que não tinha moleza. Aliás, não existia bullying nesse tempo. Aliás, tudo era bullying, né? Tudo era bullying, né? Como se fosse hoje em dia, tudo seria bullying, né? Mas é assim, o karatê, ou você compreende logo cedo que vai ser assim, e você se prepara para isso, incorpora esse patrimônio do treinamento para a sua vida pessoal, que isso possa depois lhe render bons frutos, ou as pessoas vão desistir, como muitos colegas, você deve conhecer também, muitos que começaram e dizem isso é muito coisa para maluco, né? Alguma coisa assim, e dão as costas, né? Mas os que ficaram colheram muitos bons ensinamentos, né? Valorosos ensinamentos, né? E eu estou aqui até hoje, né? Lá se vão bons 50 anos. Grande estrada, e eu achei muito interessante a relação com Ascaba, né? Muito legal saber disso, é uma informação, para mim, é uma informação nova, muito interessante. Fala um pouco sobre a sua vida de atleta, a sua vida de dirigente, né? Diferencia um pouco esses momentos aí para a gente. Conta um pouquinho. Bom, aquilo era uma associação, como eu disse, em 72, nosso professor, nosso capitão foi embora e ficamos ali, os alunos antigos, para fazer funcionar aquela associação, né? E ali, por volta de 71, antes do capitão Martins ir embora, ele fez a primeira competição do estado do Ceará. Ele montou a primeira competição, né? E nessa competição, eu ganhei 3 pontos no supercílio e o terceiro lugar na competição. Bom, ele vai embora, a gente se reúne ali para fazer funcionar aquela academia. Havia o aluno mais antigo ali ficou sendo o presidente, eu era o vice-presidente, os outros colegas todos foram incorporando ali a diretoria e tal, porque só tínhamos nós mesmos, assim. Nós estamos falando de garotos entre faixa verde e faixa roxa. Roxa marrom ali, chegando na marrom e tal, né? Então, esse era o contexto que tínhamos naquele momento. Então, houve essa competição. Em 72, eu participei de uma outra, que era aniversário da cidade, e fiquei em segundo lugar. Mas em 73, já tinha a Federação de Pugilismo, que administrava, nós não tínhamos as confederações, você sabe bem disso, né? E essa Federação de Pugilismo monta, então, essa competição, esse campeonato cearense, e aí já num ginásio, com muitas outras academias e tal, e só tinha absoluto. Não havia muitas competições, era a única competição do ano.
Você tinha que se preparar o ano inteiro para aquela competição. E ainda bem que eu fui o campeão do ano de 73 e pude levar esse título ali para o nosso grupo de karatecas ali ainda jovens, e estávamos continuando o trabalho do nosso professor. Isso aconteceu em 73. Uma coisa aí que eu quero mencionar. Por causa disso, eu fui indicado, convocado, e mais um colega que chama Heraldo, fomos convocados para representar o Ceará no 5º Campeonato Brasileiro de Karatê, exatamente na Bahia, por conta disto aí. É muito legal. Agora, vamos dizer assim, essa transposição para a vida de dirigente, então ela foi meio que unida ainda com a vida de atleta, né? Teve que conseguir fazer esse trabalho em paralelo, né? Existiu uma dificuldade nisso ou foi tranquila essa situação? Não, era tranquilo, porque assim, nós dávamos aula, como eu disse, eu era vice-presidente, porque o presidente era meu outro amigo, os outros também davam aula, e eu competia, né? Ainda estava competindo naquele momento, e tinha começado o curso de Educação Física também, porque compreendia, pelo que eu estava fazendo, eu precisaria de mais informações. Então, fui fazer. É lógico que com a continuação, eu me concentro mais só em dar aulas, porque eu precisava fazer pós-graduação, precisava aprofundar os estudos, porque eu achava que isso poderia ajudar também a academia. Nesse momento, nós já chamávamos de academia, não mais associação, né? Certo. Eu falo isso porque, obviamente, eu tive também uma caminhada como atleta, hoje como dirigente, e percebo que não é uma tarefa fácil na minha vida toda, porque uma coisa é você ser atleta com a cabeça de atleta e ficar tranquilo só para pensar naquilo. Outra coisa é você ser dirigente e atleta, ter que pensar na parte administrativa, política, financeira, técnica e ainda pensar no seu treinamento, ter cabeça para o seu treinamento e se sair bem numa competição. Portanto, assim, eu vejo que foi natural para o senhor, porque foi um processo construído ali naturalmente pela vida, mas não considero uma tarefa fácil. Precisa ter conhecimento, paz interior para conseguir conduzir esse caminho aí. Diante dessa situação, da sua história com o professor Saddam Muriú, né, e os outros que se seguiram, qual a essência que o senhor leva, falando especificamente de karatê-do tradicional na sua caminhada, para a sua vida? Só para complementar isso, eu depois, mais na frente, além da Bahia, que a gente já ia treinar lá, eu fui também treinar, fazer uma temporada de férias com o Saddam Muriú no Rio de Janeiro. Eu queria ver-o de perto, que tinha sido professor do meu professor, e eu queria poder, e pude realmente ver que ele tinha um treinamento muito, muito severo, muito forte. Não estou reclamando, estou dizendo que era, quando você comparava com outros professores, você via que ele era muito, muito focado, muito, muito duro nas correções, que isso é muito bom, né? Até certo ponto, porque também você apanha muito de Shinai, né? Na perna todo o tempo, nas correções e tudo isso. Mas que eu aprendi cedo que o karatê tinha valores para a vida e eu queria isso para a minha vida. Então, eu não fiquei frustrado por não mais competir. Pelo contrário, eu fui me doar agora, na parte do período que eu dava aula, para trabalhar alunos, e também competir esses alunos, mas eu sempre tinha uma cabeça que aqueles valores do karatê deveriam, em algum momento, dar respostas para que as pessoas pudessem melhorar muitos aspectos, como a determinação, como as escolhas, como a objetividade, a própria disciplina que ela é construída, né? Ao longo da continuidade, a disciplina acontece, né? A determinação. Então, esses valores são muito fortes para a vida de qualquer pessoa que quer construir sua vida daí para frente. Na minha vida, elas foram muito valorosas. Então, assim, você me pergunta que essência, eu digo que essa irresistir esse treinamento mais forte me fez muito bem. Me fez muito bem, porque ele fez muita diferença na minha vida. Muito bom. E essa eu percebo que a essência do karatê-do tradicional, nos entrevistados, um dos elementos é essa perseverança que dá para superar diversas questões na vida. Nas falas eu percebo muito isso.
a disciplina, né? Ah, ainda nesse aspecto, o senhor poderia ter um conceito, uma opinião em relação a o karatê esporte, o karatê arte marcial, já que o senhor vivenciou esse treinamento mais duro, mais específico assim do karatê arte marcial, e também vivenciou o outro lado do karatê esporte. A gente busca fazer uma relação muito próxima dentro do karatê tradicional. Mas qual é a sua percepção em relação a isso, a esses elementos? Bom, eu vou contextualizar um pouquinho para a gente chegar aí, se você me permite. Sim? Bom, assim, primeiro vamos passar por alguns conceitos. O próprio esporte, que é um conceito de objetivos competitivos, né? Que tem apesar de envolver atividade física, ela busca essa relação de ganhar e perder, e muitas vezes diante de uma apresentação de público, né? Muitas vezes prazer pessoal e muitas vezes espectadores participando. Essa é a tônica da competição. Mas, ao longo do tempo, eu vejo que alguns conceitos precisam ser destrinchados, porque mesmo alunos experientes ou praticantes experientes confundem. Então, vamos lá. Atividade física é um conceito que a gente precisa compreender. Atividade física, conceituado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles dizem que a atividade física é qualquer movimento voluntário que aumente o estado acima do estado de repouso. Então, qualquer coisa que você fizer é atividade física. Se você for pentear o cabelo, você está fazendo atividade física. Se você for andar até ali, você está fazendo atividade física ou qualquer outra coisa. Andar com um cachorro também é atividade física. Vamos lá, conceituar os outros, para depois a gente fazer a relação. O exercício físico já é diferente. O exercício físico, apesar de fazer parte da atividade física, ser um componente da atividade física, ele é estruturado, sistematizado, programado, repetitivo e tem como objetivo principal o condicionamento físico. Então, fazer atividade física é mais, vamos dizer assim, mais amplo. Quando eu digo que vou fazer o exercício, eu estou sob critério de uma programação diferente, entendeu? Muito bem. Ainda tem a aptidão física. A aptidão física são capacidades conseguidas através dos exercícios e que estabelece um nível chamado aptidão físico, que hoje em dia essa aptidão física ela pode ser para a saúde e pode ser para a performance. Para a saúde, são melhorias de qualidades físicas como a resistência aeróbica, como a força dinâmica, a flexibilidade, a agilidade, a composição corporal. São valores da aptidão física, capazes de manter uma pessoa saudável. Isso chama-se aptidão física. Quando se é para performance, nós chamamos qualidades físicas, que está colocado junto do treinamento. Aí você tem tudo do treinamento, velocidade de reação, agilidade, descontração e tal. Um rol enorme de qualidades físicas que os atletas precisam ter de forma específica. Cada modalidade tem seu rol de atividade física para cumprir. Muito bem. Nisso também aparece o conceito de artes marciais. A arte marcial, né? Eu vi uma entrevista recente do Sensei Kazuo Nagabini, que eu sou fã, né? Um mestre fantástico e faz um resgate muito bom da história e tal, e ele traz também esse resgate falando da arte marcial, que é exatamente um deus grego, deus Marte, né? Que traduz esse conceito de guerra. Por isso virou marcial no sentido de que quem faz luta estaria, vamos dizer assim, junto dessa imagem simbólica do deus Marte. Não necessariamente alguém que faz arte marcial é porque vai para a guerra, não tem nada a ver isso. É um conceito confuso, não é isto. Isto é só uma simbologia para dizer que aqueles que estudaram artes de defesa, né, com as diversas técnicas, eles estariam então fazendo parte de uma arte marcial, se referindo ao deus grego Marte, né? Muito bem. Então, agora a gente pode compreender que há nesse conjunto todo formação, se atletas de competição que precisam de exercícios direcionados, precisam de programas específicos para viver isso, e para isso eu tenho que estar submetido
há uma programação onde diversos profissionais têm que estar sujeitos a isso. No passado, nós tínhamos, bem no passado, somente os mestres tomavam conta de tudo. Hoje já não mais é razoável, né? Hoje, na programação de equipes de competição, você tem treinadores só para catar, treinadores só para comitê, treinadores só para EMBO, e por aí vai. Além do preparador físico, que também se faz de fisiologista, às vezes, e faz a programação com montagem da periodização de tudo que precisa ser treinado até o dia da competição. Nós pensamos do psicólogo, porque há uma necessidade de uma estabilidade emocional, e os psicólogos têm que trabalhar junto, porque faz uma diferença muito, muito grande. Há o nutricionista que entra, porque também o alimento vamos dizer assim, é o combustível capaz de gerar energia, então isso tem que ser bem direcionado. Enfim, o fisioterapeuta, o médico, por aí vai, uma quantidade enorme. Então, no conceito da competição, existe esse conjunto que está acontecendo. Nem todos de uma academia estão dentro desse grupo. Aliás, a maioria não está. A maioria está fazendo a arte marcial com um conceito de vida, que é o que eu faço hoje, já há muito tempo, preceitos para que eu possa viver melhor, me sentir bem, onde eu posso também cuidar da saúde, posso cuidar da atividade, das qualidades físicas, mas posso cuidar muito bem da minha cabeça, do meu humor, do meu estado geral. Então, ele, vamos dizer assim, é um padrão que também se trabalha o físico, o emocional, o espiritual muito fortemente. Então, nós temos dois que convivem ali, os que competem e os que não competem. Nada a reclamar de um, nada a reclamar de outro. São parâmetros diferentes dentro da mesma estrutura. Como você bem mencionou, quando dentro do tradicional, todas as normas, mesmo na competição, porque somente nesse momento o karateca se torna um atleta. Compreende? É só aí que ele se torna atleta. Quando ele desce do pódio, ele volta a ser karateca outra vez e está naquele grupo que vai fazer isso para a vida inteira. Os que quiseram, e muitos eu conheço, focar sua vida na competição como se somente o esporte fosse, quando desceram do pódio, tiveram algum sucesso, imediatamente pararam aquilo, porque o objetivo foi cumprido. Tem que se entender que o objetivo não é este. Este é simplesmente uma vertente daquilo que em um determinado momento da sua vida, dependendo da sua idade e tudo mais, é bacana viajar com os amigos, estar na competição com os amigos, toda aquela coisas que todos nós vivemos, a emoção, o frio na barriga de competir, conseguir ou não conseguir, pouco importava, mas estavam focados ali né, como diz o Ugo Arrigoni, né, grande mestre Ugo Arrigoni, quando ele competia, e eu acho isso um grande ensinamento, ele, como ele diz, não estava focado em ganhar, eu estava focado em não perder. Né? Eu não ia só com a meta de ganhar o outro, eu estava com a meta de demonstrar que eu não ia perder, eu ia fazer a minha melhor estratégia. E nisso, acaba que ganha, né? Acaba que ganha. Então, esses ensinamentos são muito valiosos e cada mestre desses que o karatê tradicional tem, sem esquecer nunca de mencionar nosso Watanabe Tasuke, que é o mestre maior e que foi o grande campeão, né? O grande campeão em 72. Mas mais do que o grande campeão mundial, ele é um campeão da vida, né? Ele nos ensina a cada momento, né? E até eu fico emocionado de falar dele, até por conta de tudo que ele está passando. Mas nos ensina com tudo que ele nos fala e demonstra fazendo, né? Então esses mestres são vamos dizer, são os que nos dão energia para que continuemos cada vida de cada um de nós, né? E aí preciso mencionar ainda nosso Yasutaka Tanaka, nosso Sensei Inoki, né? E agora na atualidade nosso presidente da ITKF, Gilberto Gertner, né? Que
é um grande pensador, né, um cientista, e que muito nos espelhamos também nos seus trabalhos, né? Então, essa é, assim, vamos dizer assim, a tônica que eu poderia lhe falar nesses dois conjuntos aí, karatê, vamos dizer assim, como esporte e karatê como arte marcial, ou seja, buscando os preceitos do Budô para a sua vida, né? Acho que essa explanação foi muito boa, mestre. É a primeira vez que eu ouço com essa organização a resposta, evidenciando os conceitos para explicar e diferenciar e perceber que há um certo imbricamento aí entre os dois elementos de qualquer forma. Claro que uma superioridade, acredito, da arte marcial sobre o esporte, senão não tem continuidade da vida do karateca, né? A questão mesmo de descer do pódio e voltar. Eu tinha uma questão comigo, muito assim, que também já vi de outros atletas, que ao final da competição, no sábado, no domingo, na segunda ou na terça, da período dia do treino da academia, já estaria de volta aos treinamentos. Acabou a competição, tudo volta à normalidade, não Perfeito. tem esse negócio de parar, não existe parar, continua. Né? Essa é a ideia. Citando, então, aí, Kazu Nagamine, mais uma vez, ele, como ele diz, a competição é como se fosse no corpo humano uma unha só. É um pequeno prisma, né? O todo é muito, muito, muito maior. É muito maior. Eu tenho Sem tirar percebido. nenhum mérito da competição e dos atletas que conseguiram seus destaques e tal. Bacana, isso tudo é festa. Sim, Competição é uma grande festa e para alguns, né, no outro nível de esporte, é um grande negócio, né? Para muitos é um grande negócio. sim. Cada um no seu espaço. Seguindo essa linha, eu percebo que o senhor fala muito em karatê ciência. Então, como é que o senhor vê karatê de fato é uma ciência? Como é que o senhor explica isso para a gente? Sim, claro, a ciência. Ciência do latim quer dizer conhecimento, né? Então, o karatê é a base do karatê, é o conhecimento. Quando nós buscamos organizar ideias para compreender os movimentos, quer que seja um chute, quer seja uma finta, quer seja uma defesa, de alguma forma isso é ciência, né? Está estabelecendo ciência. E quando se pensa numa ciência mais acadêmica, aí, por último, tem se relacionado muito pelos estudos da biomecânica, da neurociência, da fisiologia, da anatomia. São disciplinas que vieram dar sustentação para a proposta de Funakoshi, né? E o que é bacana quando a gente tenta dar algumas explicações para que Funakoshi mostrava e até dizia, a gente sempre fica, vamos dizer assim, admirado com a visão de futuro que ele tinha, né? Até do que ele dizia que o karatê faria pelas pessoas. Depois aquilo foi se confirmando pelos novos estudos, pelos novos equipamentos, a própria neurociência, que depois, com a tomografia, consegue comprovar muita coisa do que ele, naquele tempo, ele dizia que era a direção certa, quando ele cita os 20 ensinamentos, quando se fala de textos do Budô, ou mesmo se referindo a textos que podia ser oriundo do Bushido e tal. Então, são muito, muito interessantes. E tudo isso, na realidade, é ciência. Ok. Ainda falando em ciência, o senhor é membro da diretoria científica da CBKT, né? Então, me fala um pouco dessa diretoria, pensando aí na gestão do professor Sérgio Bastos, e qual é a atribuição dela? Como é que ela está ocorrendo, né? Fala um pouco sobre essa diretoria. Nós já no final da gestão do Sensei Gilberto, ele me convidou para ficar mais perto, para a gente pensar alguma coisa nessa escala de ciência. E quando Serginho assumiu, pediu que eu montasse a diretoria científica. E logo no mesmo momento, eu já convidei para participar dessa diretoria científica. Então, o Gilberto, Kazu Nagamine, mais Márcio Martins, que é um professor doutor da Universidade do Instituto Federal, lá de Minas, Mato Grosso, Vitor Lage, que está na Universidade de Brasília, Guaraci Tanaka e tal. Então, juntei esses que estavam mais ligados à ciência para a gente começar a organizar alguma coisa. Esse último encontro que nós tivemos em Setiba, eu pedi aos presidentes de federações em cada estado
que montasse a sua comissão científica, colocasse lá um ou dois e tal, representante para ser o representante da comissão científica. Então, desta ação é que vai desencadear outras ações que nós vamos fazer agora, que uma delas vão ser diretrizes para lidar com a academia vamos dizer assim, no problema do Covid-19, né? Como vamos fazer essas barreiras, como que deve ser, o que os professores de cada academia dessa que está ligada a cada federação, em cada estado, deve receber de informação. Então, nós vamos fazer uma rede partindo desse grupo, dessa diretoria, chegando até cada comissão científica de cada estado, e essa comissão científica vai se encarregar de pegar cada presidente de associação ou academia ou escola e repassar essas diretrizes. Isso é o que vai estar acontecendo agora. Mas já aconteceram algumas ações. Por exemplo, nós tivemos, junto com outros professores, num evento científico chamado CIEFLAS, e que o professor Gilberto participa e organiza, que existe o Budô Congress dentro do CIEFLAS. E nós já tivemos lá fazendo a apresentação científica, né? Outros professores também foram convidados. O professor Paulo Bartolo, outros professores também estiveram participando desse evento. Depois, no Campeonato Mundial, também da ITKF, né, que a CBKT também estava junto, foi montado um congresso científico junto com o evento, com as competições, né? Houveram várias coisas acontecendo de forma simultânea. Havia uma estação de rádio, havia premiações, havia comendas para muitos mestres acontecendo de forma simultânea, a competição e o congresso científico. Também uma série de eventos que cada membro desse vai desempenhando em suas regiões. O Brasil é muito grande, então o professor Márcio Martins, participou de uma série de eventos e workshops e tal, que eu tenho uma relação, que eu até não tenho uma relação bem grande, que eu acho que não é o caso aqui, mas é importante mencionar o professor Márcio Martins, muito, muito dinâmico também à frente dessa comissão e levando vários eventos no mundo acadêmico. Isso é mais ou menos a formatação da diretoria científica por enquanto, Raquel. Eu gostei muito da ideia da criação das comissões nas federações. Eu acho que isso aí só vai fazer crescer o karatê, os conceitos, né, e difundir informações pertinentes aí para os estados. Eu acho muito interessante isso e vamos fomentar isso aí pelo Brasil. Como o senhor relaciona a vida de karatê com a vida profissional? Ou seja, acho que um pouco o senhor já citou lá no início, quando fez a educação física, devido à necessidade de desenvolver o karatê na sua região, né? Mas e hoje? Como é que está a questão da sua vida profissional e da vida de karateca? Olha, elas são completamente intrincadas. Mesmo que o assunto não seja karatê ou a aula for de outro assunto, o karatê está presente. Não tem mais como dissociar a percepção do karatê como vida em qualquer outra atividade que eu faça. Isso está definitivamente associado. Certo. Ainda nessa linha, um pouco da questão da sua formação em educação física, eu lhe pergunto o seguinte: em relação ao processo de desenvolvimento de atletas, no que se refere ao planejamento, execução, avaliação, né, do feedback, ou seja, um processo de construção ali do planejamento e treinamento, já que nós temos a formação de atletas pela CBKT e pelos estados, o que é que o senhor pensa sobre esses aspectos aí? Planejamento, a execução desse planejamento, a avaliação dele e o feedback desse planejamento. Existe uma comissão técnica, uma direção técnica, e que ela fica muito à frente da organização das equipes e tal. Eu vou tentar ver se a gente se aproxima também um pouco mais com a diretoria científica para realmente se discutir mais o planejamento, né? Porque, como eu disse, que eu mencionei no passado, pega o atleta que tem um destaque e aí ele vai relacionado para ir competir. Mas há muito mais coisa por trás. Hoje em dia se compreende isso, né? Como eu falei da periodização, né? Quase ninguém
faz periodização, ou até compreende a própria periodização, né? Com outros elementos que precisam ser colocados, avaliação nos parâmetros físico, emocional, psicológico, técnico, e depois os feedback disso precisam ser feitos para você compreender a evolução desses atletas, né? Há toda uma responsabilidade que eu penso que as federações e também a confederação deve ter um olhar sobre esses atletas, né? Não tem como ser diferente. É como eu mencionei antes, tem toda uma comissão para acompanhar atletas de competição. Muito importante a relação da diretoria científica com a diretoria técnica. Eu acho que só tem a complementar e melhorar o trabalho, com certeza. Também acho. Nessa linha de desenvolvimento ainda, o senhor tem um trabalho chamado Origo, é isso? Que seria o Estúdio de Treinamento Individualizado. Então, fala um pouco sobre isso, que eu acho que ele também propõe o desenvolvimento de pessoas, mas me parece que mesmo sem ser atleta, estou certo? Sim. Quando eu fui fazer minha pós-graduação no Rio de Janeiro, aí nos anos entre 79, 80, ali, 79, e a pós-graduação era exatamente em treinamento, ciência do treinamento desportivo. Aliás, essa pós-graduação, depois eu fui 15 anos professor dessa disciplina no curso superior, porque, primeiro, ela foi muito bem montada e aqueles que estavam presentes naquela pós-graduação, acho que todos se apaixonaram por aquela disciplina ali. Primeiro, nós tínhamos um professor fantástico que chamava Manuel Gomes Tubino, que era uma referência muito forte na educação física. Uma pessoa que é capaz de quebrar paradigmas e mostrar, naquele momento ele mostrou que a educação física tinha uma responsabilidade enorme nas mãos, prevendo, inclusive, o que está acontecendo hoje na questão da Covid, quando ela está sendo um dos assuntos que mais se comenta, o condicionamento físico, né? Porque é onde as pessoas estão mais protegidas, onde o sistema imunológico está em alta. Então, naquele tempo, ele falava dessa responsabilidade e também nos falava, aí, que é muito interessante, que a educação física era uma profissão das grandes questões mundiais. Aí ele falava da saúde, da paz mundial, do turismo, e por aí vai. Então, ele tinha essa percepção, além do seu tempo, naturalmente, que aquilo era 79. Mas quando eu vim dessa pós-graduação, eu vim muito motivado a montar treinamento para pessoas que não fossem atletas. Olha, mas nós estamos falando de 79, ano 80, ali, bem no início dos anos 80. A percepção do esporte e da educação física nesse tempo era só voltada para os esportes. Ou seja, o basquete, a natação, o voleibol estavam nos clubes, o tênis. Na minha cidade, tinha no centro da cidade alguma coisa com força, mas chamava halterofilismo, né? Que era muito pouco. Lutas, nós tínhamos a academia de lutas ali, de karatê. No centro da cidade tinha alguma coisa com jiu-jitsu. Tinha também dança, algumas que era só para mulheres e tal. Era o contexto daquele momento. Mas eu propunha fazer condicionamento para as pessoas comuns. E aí chegamos até a criar, naquele momento, com mais 2 colegas, uma empresa que chamava NEAF, Núcleos de Estudo da Atividade Física. Montamos congressos, aquele no início, tentando atrair pessoas para essa nova ideia. Mas ela estava muito difícil, porque as pessoas não percebiam, não tinha esse olhar para isso. Porque isso nós estávamos no 85, 86. Mas eu acabei, nesse ano, sendo convidado para dirigir uma fundação de esportes no estado vizinho do Piauí, para dirigir o esporte lá. E acabei que fui fazendo esse trabalho para o governo do estado do Piauí e me afastei dessa ideia. Os colegas também um pouco que desanimaram. Mas em 90, 4 anos depois, começa a chegar essa ideia, mas aí uma cópia de uma proposta americana chamada Personal Trainer, nos anos 90. E aí isso começa realmente a ser difundido e essa tônica que está aí hoje, foi muito forte.
Muito bem. Quando foi em 2012, eu resolvi remontar essa ideia original com um estúdio. Esse estúdio chama-se Origo, que significa origem. Por que origem? Porque eu queria, nesse estúdio, de alguma forma também, trazer uma homenagem para aquele professor que me fez ficar nessa profissão. Porque depois dessa pós-graduação eu disse, eu quero, realmente é isso que eu quero fazer. Tem muita coisa que eu possa realizar. E por que Origo? Porque o professor Tubino, em uma de suas teorias, ele falava do homem primitivo, que era muito ativo, que ele andava quilômetros todo dia, tinha que buscar alimentos longe, e fez um contratempo com o homem daquele momento, da década de 80, 90, que já estava se tornando sedentário, o carro à disposição, a geladeira farta de alimentos, e então começou a aparecer a obesidade numa escala muito forte, que foi por aí como nós temos visto. E também um momento que se chamou de transição epidemiológica. Era um momento que se convivia com as doenças infecciosas, ainda por ser terceiro mundo, e as novas doenças crônicas degenerativas do estilo de vida de primeiro mundo começavam também a se instalar no nosso país. Então, havia necessidade de um olhar do exercício, do esporte, do movimento e da atividade física, que agora a gente já conceituou ali atrás. Como ele falou disso, nós fomos atrás de alguma coisa que relacionasse ao passado. Então, nós encontramos o nome Origo, que queria dizer origem. E todo o estúdio foi decorado, foi feito todo o design do estúdio em cima de inscrições rupestres para remeter aos homens das cavernas. E essas inscrições foram uma pesquisa que fizemos, eu e minha mulher, que foi arquiteta do projeto, e a design gráfica também do projeto. Fomos nas cavernas, fomos em São Raimundo Nonato, que é no sul do Piauí, onde tem os primeiros homens das Américas. Eu sei. É um lugar lindíssimo. Quem puder ir lá, vale muito, muito a pena conhecer. As inscrições são as inscrições mais valiosas que tem na Terra, porque são preservadas e a quantidade de conjunto de inscrições maiores que existem. Então, nós fotografamos aquelas inscrições e aquilo tudo depois foi pintado à mão e é toda a decoração do estúdio. O estúdio é muito, muito interessante. Tem uma pegada muito voltada para o bem-estar das pessoas. Então, se usou bastante madeira, a gente não tem espelho de forma excessiva, equipamentos de primeira linha, tudo é Matrix. E eu sou suspeito para dizer, mas eu sou apaixonado por aquele estúdio, porque aquilo maturou a cabeça por dezenas de anos, né? Então, minha mulher também, como que é arquiteta, nós conseguimos tabular exatamente o que a gente queria. Hoje ele está disponível para atender as pessoas de forma individual, de forma individualizada. É isso. Então, eu fico dividido entre a Origo, meu filho mais jovem também se formou em educação física e também está à frente da Origo, mais na Origo, mais à frente, e eu me liberto um pouco mais para também tocar o pessoal da escola de karatê. Certo. Eu percebo na sua fala um prazer muito grande em trabalhar com esses elementos, né? Tem uma linha de trabalho que segue e tem um gosto muito grande, e eu tenho certeza que todos os seus trabalhos têm uma representatividade importante também por causa do prazer em produzir. Uma outra questão que eu queria ver, a gente está discutindo a questão do desenvolvimento humano, a questão do corpo, mas isso está intimamente ligado ao desenvolvimento também mental, né? Então, como é que o senhor enxerga o desenvolvimento mental, a importância desse desenvolvimento para a prática do karatê tradicional? Bom, como eu disse, o karatê, eu vou contextualizando aqui para poder chegar onde eu quero. No início, quando começamos a praticar karatê, aí quem é da minha geração sabe que nós praticávamos como defesa pessoal, como combate, ou se precisar, lutar, né? Até que chegou a primeira competição. Então, já em 71, já
muitos anos ali, 4, 5 anos depois. 71 é quando a gente começa a competir. E aí o olhar também se volta para a competição. Então, toda aquela década 80, começo de, final de 70, 80 e o início de 90, nós tínhamos um olhar, pelo menos na nossa academia, um olhar muito para a competição, que era a tônica do país, que a tônica ainda é muito também a tônica do país inteiro. Mas quando foi chegando ali, por volta de 94 e tal, eu já tinha formado em educação física, já tinha feito pós-graduação, muitos cursos e tal, queria usar o karatê não só mais ainda para a competição, ou seja, aquela minoria. Claro que os que quiserem competir, vão competir, a gente vai dar todo o apoio. Mas eu queria ter uma fala e um discurso maior para karatê, para as pessoas, para a vida das pessoas. E foi um momento ali que também, de uma forma geral, se falava muito em qualidade de vida, lembra? Tudo era qualidade de vida, né? A música para qualidade de vida, estudo tal para qualidade de vida, tinha um olhar muito assim. E também ali a gente estava muito nessa de qualidade de vida. Isso depois do ano 2000, 2010, por ali, começam a aparecer muitos estudos da neurociência. E também, outra vez, se compreender, e também a gente ali na frente do karatê, tudo que eu via relacionando com o movimento do karatê, claro. Começamos a perceber, e outros professores também, outros senseis, outros estudiosos também, que a neurociência explicava coisas que estavam no karatê e que elas tinham uma importância enorme para a saúde mental das pessoas. Tanto é que se você acompanhar, Gilberto Gärtner traz uma série de propostas de kata em outros contextos, né? Pessoas que já faziam cada kata daquele, agora passa a fazer, vamos dizer, juntando os 5 reians ao mesmo tempo. Então, te obriga a resgatar movimentos que você já conhece, mas agora mesmo você tem que tirar do automatismo e fazer com que o sistema neural vá reconstruir novas trilhas. E ele faz isso com a série Heian, faz isso depois com os TECs, e faz isso com katas intermediários, né? Então, toda essa proposta de que o iniciante que nunca fez karatê vai ter que decorar, mesmo que você seja de idade, que já tenha mais de 60 anos, ou até mais de 70, o karatê é para você, sim, porque ele vai te ajudar, através de movimentos, manter o teu sistema neural intacto ou preservado, né? Que isso protege de muitas doenças que estão aí da área neural, como o Parkinson, como Alzheimer e outras demências, né? E outras doenças. Então, ao longo do tempo, o karatê vem sendo explicado, né? Primeiro pelos movimentos e depois para jovens, crianças, jovens, adultos, e depois preservar a mente de alguma maneira, que é uma tônica que a gente tem estudado muito na atualidade quando se pensa em karatê. Eu acho que o senhor meio que responde a próxima pergunta quando fala na questão da terceira idade, né? Quando eu tenho uma questão aqui que versa sobre o seguinte: com essa carga de treinamento do karatê, né? A questão física, espiritual, a mental, a questão cognitiva, né? Chegando na pessoa da terceira idade, como é que essa pessoa chega? Então, eu acho que o meio que você já respondeu. O desenvolvimento mental que o karatê leva termina deixando a gente com a saúde para viver bem nessa faixa etária. Exatamente. Eu tomara que as pessoas que tenham acima de 60 anos possam nos escutar quando for para o ar, né? Porque elas podem fazer karatê. O karatê evoluiu na didática, na forma de agir. Aquilo que eu falei do passado é histórico, né? Era muito duro e tudo isso. Muitas pessoas ainda ficam com isso, com essa impressão na cabeça. Quando eu construía a nova academia, na década em 94 para 96 ali, quando eu fiz a construção da nova academia para fazer funcionar o karatê no novo perfil, muitas pessoas que me encontravam na rua, eles diziam isso, que não iam mais praticar karatê porque já estavam velhas para isso. E eu perguntava a idade e elas não tinham 30 anos de idade, porque tinha ficado na cabeça delas aquele karatê da competição, aquele karatê severo. A competição é outra proposta. A competição
A proposta da competição é superação todo dia, é outra proposta. Mas se o karatê mudou, o karatê onde a vida é o palco maior, todos podem se beneficiar, mesmo que você tenha 70 anos de idade. E deve sim procurar os seus senseis em suas cidades, senseis que têm esse nível de informação. Nós sabemos que no karatê tradicional nós discutimos muito isso, portanto eu posso atestar aqui pelos senseis do karatê tradicional. Ok. Eu estava essa semana discutindo algumas questões com parceiros aqui da Bahia e eu percebi que, se salvo engano aqui, já que estamos falando para o Brasil, o professor Nelson Santi tem um trabalho, eu acho, com idosos na região dele, se não me engano, eu vi umas fotos no Instagram. E aqui em Salvador, dialogando com um amigo meu chamado Robson Fraga, ele falando da importância também de trabalhar com os dois grupos. São grupos importantes, a criança e o idoso, ou seja, né, esses dois grupos fundamentais aí para o trabalho com o karatê. Então, o professor Nelson Santi é um grande profissional, né? É uma grande referência técnica da seleção também, mas ele não fica só na competição, ele tem esse olhar para outras abordagens. Eu queria mencionar também outro olhar que é importante de mencionar, que o karatê também tem abarcado, que são os excepcionais, pessoas com deficiências, os cegos. Nós temos um professor aqui que faz parte, inclusive, do nosso grupo de Shihankai, que é o professor Erivan Maciel. O Erivan tem um trabalho fantástico com cegos, inclusive a gente disponibiliza o Dojo das Cassi para que ele realize esse trabalho lá. E você deve ter visto em demonstrações já nas aberturas de campeonatos, né? Aquele conjunto de cegos ali, deficientes, eles fazem lá nas Cassi um horário que a gente determina para que eles possam fazer o trabalho deles. E o Erivan é um excelente profissional, tem trabalhado aqui em Fortaleza e também cada vez mais se especializado na proposta de atender pessoas com deficiências de vários níveis, inclusive síndrome de Down e tudo isso. Certo. Passemos para a próxima e entremos no tema fundamental dessa nossa entrevista. Conceitue para a gente o método Ikomodo e determine seu objetivo. Ikodomo. Ikodomo. O I entrou depois, porque Kodomo é a palavra que em japonês significa criança. Esse I entrou ali, que algumas vezes associa com o próprio meu nome, Ikodomo, mas o I também foi pensando nas novas tecnologias, né? E de inovações tecnológicas, né? Porque era uma nova proposta e essa proposta foi defendida como inovação no mundo acadêmico, como uma tese de doutorado, né? Muito bem, então esse método ele se propõe a trabalhar o desenvolvimento de crianças que estão na primeira infância. Vamos lá. Quais são as crianças de primeira infância? Onde elas estão? Em lugar nenhum, em casa. Porque os esportes, de alguma maneira, começam entre 5 e 6 anos. Isso é no basquete, isso é no voleibol, a natação tem experiências de bebês, mas ali também de crianças menores, mas é só. Para os outros esportes todos ali, o próprio karatê é o karatê infantil. As casas também nós já tínhamos essa proposta do karatê infantil há 40 anos. Mas abaixo disso, não, vamos dizer assim, ainda não está. Muitas pessoas começam a trabalhar ali com idades menores, mas é um pouco diferente. Certo. Quais os campos da ciência, né, que estão envolvidos nessa pesquisa em relação a esse método? O que é que o senhor precisou estudar para desenvolver? Bom, o que aconteceu? Deixa eu lhe contar uma historinha que eu acho que vai valer a pena. Primeiro, para entender como é que nós chegamos aí. Quando eu era recém-formado, eu trabalhava no SESI, um campo, um centro olímpico do SESI fantástico que nós temos aqui, num bairro aqui que chama Barra do Ceará. Fantástico, muito, muito bonito o centro. E eu fui trabalhar numa equipe lá, junto com outros, trabalhar ali. Eu era recém-formado, trabalhava com a equipe de atletismo lá.
Depois, na sequência, eu montei também karatê, mas mais para frente. Mas antes ali, acho que 74 por ali, eu fui convidado por uma professora de uma creche que trabalhava próximo, tinha uma creche próximo lá desse centro olímpico. E ele vieram me convidar porque sabia que eu trabalhava, que tinha aula, dava aula de karatê lá no Meireles, lá nas CASS, na associação naquela época. Me convidaram para dar aula para crianças. E eu fui todo animado. Vamos lá, trabalhar com as crianças, que bom. Quando cheguei lá, as crianças todas eram de 4 anos, 3 anos, 5 anos. E aí eu vi que a encrenca era muito maior. Tentei dar aula de karatê para aquelas crianças. É claro que aquilo não funciona, não daquele jeito que nós pensávamos lá atrás, né? A mesma reprodução, né? Aprender que rompa, aprender catar. Não era isso, nem sabíamos também, né? E eu acabei que, depois de um tempo ali, uns dias, combinamos que faríamos isso depois, quando as crianças estivessem maiores, ou turmas maiores e tal. Acabamos encerrando. O que aconteceu? Lá nas CAS, em 2004, já na novo prédio, né? No novo conceito, escola, não mais academia, escola, nova proposta didática, professores também focados nessa proposta educacional e também de desenvolvimento, pensando em Budô, pensando em tudo isso. Me chega uma mãe que já tinha um filho lá de 6 anos e diz, professor, vamos fazer, eu queria que você colocasse o meu filho aqui, o outro, que tem 3 anos, para fazer karatê também, porque o irmão dele de 6 anos faz, e a gente adora e tal, tem sido muito boas respostas, está sendo muito boa para o garoto e tal. E eu lembrei lá de trás, né? Eu disse, não vai funcionar, né? Não vai dar certo, né? Eu disse para ela, olha, deixa ele chegar com 6 anos, 5, 6 anos, a gente recebe com muito prazer e tal. E a mãe, isso na segunda-feira, foi embora, e eu também achei que aquilo tinha parado ali. Mas quando foi na quarta, ela voltou com esse garoto e mais 3 outros. Eram 4 garotos. Me chamou e disse, professor, e agora? Não dá para a gente fazer uma turminha? E eu olhei para aqueles garotos, Heckel. Primeiro, foi uma sensação de incompetência terrível, viu? Porque era uma demanda da minha área profissional que eu não tinha como resolver, porque a minha experiência anterior tinha sido muito ruim. E eu pedi, então, àquela mãe que me esperasse até o fim da semana. E saí dali, em 2004, direto para as livrarias para buscar alguma coisa. É claro que naquele tempo havia uma tônica muito forte da psicomotricidade. Estava chegando muito forte nas escolas, se incluía a psicomotricidade também no recreio, algumas atividades de escola. Peguei aquelas publicações, engoli aquilo. Quando foi na outra segunda-feira, eu tinha uma resposta para ela, de vou tentar um experimental, né? Um piloto. E fizemos, então, a primeira turminha ali. Como a gente não tinha o que chamar, chamamos de Karate Baby. Misturei o japonês com o americano numa salada inteira ali. Chamei os professores da ocasião e disse como é que ele queria que ele se comportasse, as mais alturas das crianças. Na verdade, a experiência era psicomotoras mesmo. Aquilo foi andando e, rapidamente, muitos outros pais começaram a trazer as crianças. Eu lembro que, em menos de um mês, a gente tinha 10 a 12 crianças. Em 60 dias, a gente tinha 40 crianças. Seguindo, a gente já tinha 60 crianças. E eu disse, não, cara, isso demanda um estudo muito mais profundo. Tem muito mais coisa na ponta desse iceberg. Eu só estou na ponta do iceberg. E mesmo perguntando para as mães, depois de um tempo, as respostas eram muito positivas. Mas as respostas não eram só motoras. Porque, lógico, eu estava muito preocupado e também com a minha equipe de trabalho, dando uma resposta para um problema que é muito do campo da educação física, que é o tal do analfabetismo motor. Ou seja, crianças que estão perdendo a motricidade pelo novo estilo de vida, né? Porque agora já não estão mais em casas com amplos terrenos, nem brincadeiras a toda hora, subir no muro, correr.
ou subir em árvores, ou brincar com animais. Já não era mais. Agora o apartamento é menor, os espaços de moradia, nem o pátio do prédio, às vezes, você não confia por conta da violência. Então, tudo mudou, a sociedade mudou. Os pais, muitas vezes, dão tablets e celulares para crianças que ficam horas e horas e horas na frente de uma tela, somente o olho que mexe. Por conta disso, eles vão perdendo a motricidade. Então, chegavam crianças que, na nossa escola, na academia, que não sabiam correr 10 metros, corriam desengonçados. Ora, eu lembro que no tempo do atletismo, nós dávamos exemplo para os corredores, que a gente mandava eles olhar as crianças correndo. Você tem dificuldade? Olha uma criança correndo que você vai rapidamente corrigir seu movimento. Porque as crianças eram o padrão, elas corriam muito bonito, naturalmente. Estavam perdendo. Então, a proposta ali do tal do Karate Baby era muito focado também nisso, dos movimentos para combater o sedentarismo, que a obesidade estava associada, analfabetismo motor e tal. Mas olhando aquelas crianças e fazendo algumas experiências, porque como eu estava no mundo acadêmico, alguns alunos queriam também fazer suas monografias em cima quando estagiavam lá nas CACE, e me pediu para ser orientador sobre aquilo que eles viam. Então, a gente começou a compreender que havia muito mais coisas ali, né? As respostas não eram só motoras. Os pais começaram a nos dizer que a forma da criança se relacionar com o irmão mais novo, antes era de agressão, agora havia uma relação, que a compreensão dele dos fatos era diferente. Na escolinha também, as professoras começaram a dar respostas positivas. Isso tudo foi muito animador, sabe, Eka? Então, nós começamos a reformular propostas, mudamos o nome, então, inicialmente para Kodomo, que era criança em japonês, que depois, no futuro, entrou o I, por causa da necessidade de registro de marcas. Então, e Kodomo. Então, vários estudos foram feitos na academia, no mundo acadêmico, com alunos que estavam se formando em educação física, comparando, fazendo comparações, usando testes de autores da psicomotricidade, e isso foi andando, até que chegou lá em 2015 e tal, eu, apesar de já ter publicado muitas coisas e buscado outros autores para explicar, estou chegando onde você me perguntou, outras áreas do conhecimento, como a pedagogia, como a neurociência, como autores e professores da psicologia, autores e professores da neurociência não da psiquiatria, mas da medicina infantil, da pediatria. Então, fomos trazendo outros profissionais dessa área e buscando respostas, fazendo um leque de outros conhecimentos para explicar o que a gente queria montar. Porque naquele primeiro momento, nós só nos baseávamos na psicomotricidade. Mas hoje não, nós temos um olhar muito diferente. Esse olhar caiu sobre os desenvolvimentistas. Você me perguntou esse olhar em que professor não estava ali, mas também tem, então, algumas coisas do Piaget, algumas coisas de outros interacionistas, que o mais forte para mim acabou sendo Vygotsky, né? Lev Semenovich Vygotsky, que é um autor interacionista e que traz o estudo do campo histórico-cultural no ambiente social. E era o que eu estava tentando explicar. Eu dizia o tempo todo que está influenciando essas crianças não é só o movimento, mas ele está no ambiente de uma arte marcial. Ele estava dentro do kimono, ele tinha um comprimento, ele tinha o dojokun, ele tinha hierarquia, ele tinha movimentos para decorar agora, tinha brincadeiras diversas acontecendo muito fortemente, tinha o meio ambiente, tinha dentro da escola, tinha fora. Então, todo esse contexto me levava a compreender que havia uma transformação, não era só
num ambiente, vamos dizer assim, motor, mas um ambiente emocional muito fortemente, no cognitivo e no social. Por isso fomos ler toda a literatura do Vygotsky, para tentar trazer explicações para esse campo de trabalho. Certo. Muito interessante. Eu acho que isso aí demonstra a riqueza do conhecimento necessário a ser agregado numa proposta como essa. Não é só abrir a academia e botar a criança para dentro e ensinar o Guedambará. Ou seja, tem uma série de questões por trás e isso responsabiliza muito aquele que deseja ser professor para a criança. Né? Isso, meu grande interesse, né, em convidá-lo a essa entrevista foi justamente apresentar a todos a riqueza desse trabalho e a necessidade que os professores têm de absorver conhecimento para trabalhar com esse público. E aí eu entro na próxima questão. Foi apresentado no Goshindo, né, esse trabalho, e de forma muito interessante, né, essa questão da relevância educacional, né, fundamental para o desenvolvimento das crianças do século XXI. Como esse método chegará às academias, às escolas, às associações que pretendem trabalhar com crianças na primeira infância, né, na questão do cenário da arte marcial? Como é que isso vai chegar? Ainda só para complementar, muita coisa para fazer esse trabalho com criança e ter essas respostas que as mães depois nos relataram, e algumas ficaram fãs mesmo e tal, tudo isso, houve necessidade de se trocar muita coisa, porque nós não sabíamos, na verdade. Há 15 anos atrás, nós não sabíamos. Então, nós fomos nos debruçar 15 anos com isso, que culminou, como eu disse, além de todas as publicações e capítulos de livros e tudo mais, numa tese de doutoramento. Essa tese de doutoramento, eu preciso mencionar aqui o professor Gilberto Gettner, que é um doutor em psicologia e que trabalha e tem trabalhos com crianças e também na área de esportes muito forte o trabalho dele. Eu o convidei e ele fez parte da banca, uma grande honra, presidente da ITKF, numa banca de doutorado para analisar esse estudo. Porque, na verdade, ele, desde que a primeira vez que viu essa proposta, ele foi um dos grandes, vamos dizer assim, incentivadores, e perguntava, queria saber, me chamava para fazer apresentações, ele compreendia, né, junto comigo, que nós tínhamos passos importantes acontecendo ali. Então, o CC Gilberto foi um parceiro de primeira hora, né, de primeiro momento, e um grande consultor também. Então, nós tivemos que mudar a forma de comunicar, por exemplo. A comunicação que tínhamos antes era completamente errada, né? Na verdade, os professores não conseguiam chegar nas crianças. E é o que nós fazemos hoje. Numa das abordagens do método, nós temos um dia na escola, nós chamamos de escola de pais. Geralmente é sábado pela manhã, e os pais vão lá para a gente dizer o que está acontecendo com o desenvolvimento das crianças e como é que se deve comunicar com elas, como é que você deve dizer para a criança entender, como eu falo para a criança me entender, né? Isso é uma metodologia de pesquisadores também que criaram uma metodologia e eu trouxe essa metodologia para dentro do método. Então, eu estou trazendo muitas metodologias de outros pesquisadores para dentro do método. A professora Raquel, uma professora em psicologia, doutora em psicologia, tem um método com 3 dragões, que é muito interessante. Eu estou estudando isso agora e vou fazer até um curso à distância com ela, está na rede e tal, porque eu quero trazer também esse método para reforçar o que a gente vem fazendo. São muitas outras metodologias que não vão parar de acontecer. Por isso, a proposta virou no lugar de simplesmente entregar um livro, esses são os livros que os professores estudam, da metodologia. São métodos, né, que têm as aulas, eles foram montados em formas de bloco, tem um dojokun próprio deles, né? Tudo foi pensado na criança, como ela pensa, como ela se desenvolve, e baseado nos autores, tudo isso. Esse é um manual que o professor precisa para começar a dar aula no método. Então, ele lê o manual, se apropria e, a partir daí, ele fica sendo assessorado.
Não é só com um pequeno manual que ele vira um professor do método. O método precisa de uma assessoria. Então, depois de muito conversar, chegamos à certeza que a melhor forma de levar esse método para muitas academias era criar uma forma que pudesse ter um suporte. Quando o professor tiver dúvida, liga, o suporte anota, existe uma comissão de cientistas, um grupo de cientistas que trabalham para responder essas questões, buscando a melhor informação, o melhor conceito, a melhor experiência, para que ele possa superar aquela dificuldade que ele está tendo com aquela criança e aconselhá-lo. Mas isso só poderia ser feito se fosse em um formato de franquia. Mas nós chamamos de micro franquia, porque é uma franquia de custos bem baratos, bem em conta. Isso já está sendo trabalhado. Quando veio a pandemia, nós paramos um pouco, mas já tem um profissional que já fez um trabalho enorme sobre os manuais, sobre contratos e como é que deve funcionar. E a gente não chegou exatamente em valores, mas a minha ideia é baixar o mais que puder para que muitos participem. Se muitos participam, vamos dizer assim, nós teremos ali um pouco de suporte financeiro para pagar os cientistas, que são profissionais professores do curso superior, né? E que precisam disponibilizar o seu tempo para dar esse suporte, depois toda a equipe de suporte, depois toda a minha equipe de professores que são treinados para também ir até o local da pessoa um dia, fazer uma avaliação, compreender como vai funcionando. Esse treinamento possivelmente será metade EAD, né, à distância. Nós estamos craques nisso agora, então vamos usar treinamento à distância, mas uma parte será presencial, e será no dojo, porque o professor, o responsável pela equipe lá, precisa estar presente para compreender a quebra de paradigma que ocorre e tal. Por aí, essa é a ideia que demos na mão, Raquel. Certo. Qual a relação aí da diretoria científica, do trabalho que o senhor apresenta do Ikodomo, né, com a Universidade do Karatê? Existe essa relação? Existe, sim, existe. Porque a Universidade da ITKF, ela trata do lado científico da ITKF, para não perder aquela continuidade, que eu penso que o Gilberto deve ter pensado, nós não conversamos sobre isso, mas eu percebi isso e estou imaginando que ele também tenha percebido, que Nishiyama foi um dos karatecas que foi buscar a ciência para dar suporte do que ele falava, do que ele imaginava. E C.C. Gilberto, quando criou essa universidade, ele trouxe cientistas para junto, para continuar, dando suporte a esses estudos. Como essa Ikodomo é uma inovação tecnológica educacional, seguramente ela fará parte sempre da discussão desse mundo. Deixa eu lhe dar um dado interessante ainda sobre o brincar. Existem estudos de um autor que chama uma autora chamada Karin Purvis, de um instituto de desenvolvimento de crianças nos Estados Unidos, que nos estudos dela, ela descobriu, ela testou que uma criança, para mudar o seu comportamento através de repetições neural, quando você diz mudar comportamento ou mudar a gente está pensando em escolhas de qualidade. Alguém que é submetido a experiências positivas de interação e de melhores escolhas, ela precisa, de alguma forma, repetir para o padrão neural se fixar, repetir 400 vezes. Repetir, para agora ela dizer, minha escolha não é essa, que não presta. Minha escolha na minha vida é esta, e que vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Mas ela descobriu que se for através do brincar, de uma brincadeira, precisam somente de 10 a 20 vezes. Compreende? Os instrumentos educacionais e de transformação que a gente tem na mão e que agora nós estamos trazendo também para dentro da
da metodologia do Economou. Então, pais, quando se apropriarem dessas transformações que seus filhos podem viver, isso não terá, vamos dizer, preço. Não tem a propaganda do cartão de crédito? Isso não tem preço, né? Mas isso não tem preço nesse sentido, né? Não é que isso vai ser caro, mas nesse sentido de investir, porque é uma janela que, na verdade, pela ciência chama-se de período sensível, que é o período da primeira infância, vai até 5, 6 anos, é o período onde uma curva de maior desenvolvimento neural, emocional da criança acontecendo. Então, ou seja, assim, não vamos perder esse rico momento. Aí eu estou falando como professor, viu, Érica? Eu estou falando mais alto do que eu. É a Se preocupe. mania de professor. É, Então, assim, desculpa a empolgação, mas é porque é um tema tão rico, é tão empolgante, e descobrir cada coisa dessa, e que pode agora estar ali, naquele campo que lá há 30 anos atrás eu não compreendi, e agora eu estou enxergando tamanha as respostas, eu fico muito, muito vibrante com isso, e minha equipe também de profissionais fica. Então, esse momento não se pode desperdiçar, é isso que eu estou dizendo. Não pode deixar a criança sem vivenciar experiências nesse período de 3, 5, 6 anos. Elas têm que estar ricamente submetidas a muitas experiências. E estas experiências é que nós fomos botar dentro da metodologia. Compreende? sim, sim. Perfeito, perfeito. Ainda dentro da questão do método, o senhor já teve alguma ideia, tem alguma conversa para trabalhar com instâncias governamentais em educação pública, aplicando o Sim, método? sim. A minha equipe de trabalho, hoje nós temos uma equipe de professores, todos formados em educação física, com nível de compreensão muito, muito bacana sobre isso. Uma delas é a professora Leidinha, outra é a professora Bianca, outro é o professor Carlos, professor Ronaldo, né? São professores que estão ali, mais professor Felipe, são professores que estão próximos ali discutindo. E eles também me cobram muito isso. E a gente sabe que uma hora que isso tudo estiver configurado, organizado, atendendo as diversas pessoas no país, os amigos, os colegas e tudo isso, nós vamos tentar também levar para a saúde pública, né? Que é a minha formação de mestrado e doutorado. Onde isso? Nas creches públicas. Porque há uma grande discussão mundial sobre o investimento na primeira infância, por tudo isso que nós estamos falando. E se há uma preocupação também que o gargalo de muitos problemas na juventude e muitos garotos que estão, de alguma forma, vamos dizer, com atendimento familiar mais precário, o carinho, a atenção, o afeto pouco existe. Na verdade, existe uma cobrança, carões sucessivos e tal. Essas crianças, essas escolhas dessas crianças estão sendo formadas, são de sobrevivência, ou seja, para se manter vivo. Então, são escolhas que muitas vezes não levam para melhores lugares para a vida futura, né? É lógico que a sobrevivência nem sempre são aquelas escolhas de melhor qualidade ou que todos nós no mundo educacional queremos para aquelas crianças. Então, elas devem também ser trabalhadas. Já vem percebido, né, por muitos autores essa percepção. Existe um autor chamado que esse autor chama James Heckman. Ele é um prêmio Nobel da economia de 2012 e ele atesta nos seus estudos de economia que o investimento feito aí nessa infância mais, em toda a infância, mas se for nessa infância mais que está mais precarizada, a cada dólar que o setor público investir, voltam 13 dólares na idade adulta. Olha, imagina então que economia podem acontecer se os governantes começarem a compreender e investir realmente aí nessa saúde
da primeira infância, ou talvez em creche, ou talvez em outros programas que ali existem. Nós queremos, sim, em algum momento, estar fazendo parte disso. Eu acho muito importante, inclusive enquanto professor das redes públicas aqui na Bahia, eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de trabalhos que possa desenvolver a questão física, mental, espiritual dos alunos, haja vista as situações que eles convivem no dia a dia fora da escola, né? A última pergunta dessa primeira fase o senhor conhece algum projeto semelhante em algum estado do Brasil, nas É assim, universidades? é assim. Como eu fiz doutorado sobre uma metodologia que a gente estava propondo, porque para ser doutorado tem que ser inédito, e por ser inédito eu tive que pesquisar se existia alguém fazendo alguma coisa que já fazia, porque senão eu mudaria a direção do estudo. Não encontrei, quer dizer, encontrei pessoas que trabalham com criança e até no mundo da arte marcial. Mas o olhar é outro, ou seja, é ensinar karatê mesmo, como se uma criança, como se um adulto pequeno fosse, né? E não é isso, não é exatamente isso. É claro que também a prática do karatê acontecendo ali. Vamos dizer assim, os movimentos psicomotores também são em cima dos movimentos do karatê. São maravilhosos por causa da bilateralidade, né? Pelo equilíbrio, pela quantidade de movimentos que envolve pernas, braço, tronco e tal. É fantástico e tal. Mas nada de performance, sabe, Heckel? Nada de performance. Eu coloquei até uma das frases que está atrás da minha dissertação, e eu coloquei no livro dos professores, que diz assim: no método Ikodomo, o sucesso não é fazer tudo correto. Muitas vezes é simplesmente tentar, né? Então, este é o olhar, né? E que muitas vezes os nossos professores que vão trabalhar nesta metodologia ou querem trabalhar com crianças de 5 anos para baixo, devem incorporar. Esqueçam a performance, porque a grande dificuldade, eu até compreendo, é o pai que está assistindo e o pai pode estar dizendo assim: peraí, quer dizer que esse professor não tem pulso nenhum com as crianças, porque eles estão numa brincadeira, mas aquilo é parte da metodologia. Então, no nosso método, nessa franquia, nós vamos ensinar em todo um conjunto de informação para passar para o pai. Está sendo montado um aplicativo que é o pai recebe a informação. Na hora que o pai está informado do que ocorre no desenvolvimento da criança, no cérebro da criança, no que pode acontecer no futuro dele, em função daquela brincadeira que ele está fazendo e que está envolvido em ações sociais, está envolvido na percepção, está envolvido em questões que envolvem a lateralidade, o controle motor fino, e isso no futuro se reverte nisso, ele vai ser fã da proposta. Ele não vai se preocupar que a criança agora não é um pequeno samurai, porque muitos pais colocam a criança bem pequena porque ele muitas vezes quer que ele seja o karateca que ele não foi, ou mesmo que ele tenha sido, que ele agora seja o pequeno samurai rapidamente. Vamos pensar juntos, pessoal. Nós temos uma vida inteira para isso acontecer. Eu estou fazendo há 50 anos. Entende? Então, eu tenho todo o resto da minha vida para me preparar para a competição, que ainda não é também na infância. A infância, a competição deve ser uma grande brincadeira, mas tem uma idade para você começar a pensar na especialização, que é o momento ideal, que maturou adequadamente. A criança é capaz de conviver com perdas mais severas, porque ele foi submetido a treinamentos, né? E isso vai seguindo. E tem uma fase que ele compete muito bacana. Então, na juventude, na fase adulta, uma parte da fase adulta, onde você está competindo muito, delícia. E mesmo as crianças menores, tem que ter todo um critério de como vai premiar, né? Quem vai receber essa medalha? Eu acho que todos, ou nenhum ou todos, né? E eu penso hoje em dia, mesmo na infância, que eles deviam ser premiados antes de começar a competir, para ter a certeza de que eles vão fazer tem um outro valor também, não é só porque ele ganhou o coleguinha. Bom, isso é uma outra discussão que dá
Dá uma outra boa 1 hora, né? É, Mas, porque enfim, interessante. quem tá ali na primeira infância, não nada tem a ver com performance. Apesar de que tem um período desse espaço de tempo que ele faz uma avaliação psicomotora e recebe uma faixinha azul. E que, lógico, é muito motivador e tal. E a próxima que ele vai fazer, ele já estará com 5 anos e um pouco, e aí ele entra para a faixa amarela, que é o padrão normal do karatê Shotokan. Mas ele chega com diferenciais importantíssimos. E a gente tem feito avaliações assim, fazendo exame de faixa, crianças com a faixa azul e crianças faixa branca, que entraram há 3 meses e vão fazer exame para amarela. As respostas dessas crianças, em termos de decisões, de iniciativas, é muito diferente, Hector, é muito bacana de observar. Os pais também percebem e a gente fala isso para eles na ocasião. Ok, mestre, fiquei aqui o tempo todo calado, ouvindo e aprendendo muito sobre esse tema. Eu espero que todos tenham conseguido compreender a importância e a relevância disso para o nosso meio. Passando para a segunda fase da nossa entrevista, que é o que eu chamo de jogo do Kyo, que é onde eu faço algumas perguntas ao entrevistado e ele nos responde apenas com uma palavra, tá certo? Vou começar. Vou tentar Eita, vamos lá. colocá-lo em Kyo. É verdade. Primeiro, o que significa praticar o karatê do tradicional para o senhor? Vida? Segundo, qual o seu lema preferido entre os 5? Bom, então eu diria Makoto no Michio Mamorokoto. Ou seja, ser fiel ao caminho, né, ao propósito. Se é correto, faça. Esse é que eu diria. Terceira, Ikodomo. E Kodomo? Sim, Estudo. É só uma, né? só uma. Difícil. É difícil, é. Vamos lá. Qual sensei que o senhor mais admira no karatê tradicional? Tasuke Watanabe. Ciência. Determinação. Goshindo. Fantástico. Budô. Compreensão. Competições. Necessário. Desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Esforço. Ascasse. Continuidade. CBKT. Representação. Sua profissão. Alegria. Sua família. Tudo. O senhor pelo senhor. Se defina. Tá difícil, hein? Definição. Agora é só uma palavra? Sim, É só uma ainda? só uma. Uma só? É. Devia ter me falado antes, né? Não, mas aqui é pegar no Kyo, não posso. Bom, amizade. Ótimo, perfeito, não tem problema. É o coração quem está falando agora, mestre. A última. Qual a sua mensagem para os praticantes de karatê tradicional do Brasil? Bom, Essa pode ser com mais palavras, tá certo? Eu vou falar um pequeno conceito aqui que em 2008, eu coloquei numa publicação sobre o Karatê Do. E eu botei na ocasião que eu pensei, enxergando o Karatê Do como um equilíbrio, que gera um equilíbrio entre a razão e o sentimento de quem o pratica. Então, esse equilíbrio deve ser buscado pelos praticantes. Questão, se você ficar só em uma vertente, você vai acabar mais para um lado, se ficar só no outro, você acaba só mais para o outro. Você deve buscar um equilíbrio, porque a própria vida precisa de equilíbrios.
Às vezes na vida é assim, você está mais combativo, às vezes você está mais emocional, às vezes você está mais chato, às vezes você está mais feliz, às vezes está mais alegre. E o mais difícil é buscar esse equilíbrio sempre. Mas eu acho que esse é o meu conselho. Bom, mestre, só tenho a agradecer em nome do nosso presidente Sérgio Bastos. Estou muito feliz, né? Eu acho que foi uma entrevista, um convite acertado pela gama de informações que foram aqui apresentadas. Tenho certeza que será de grande valia para os nossos ouvintes, nossos professores espalhados pelo Brasil. Estamos encerrando a entrevista. Gostaria das suas últimas palavras. Que eu queria aproveitar ainda para deixar um abraço para alguns amigos, né? Primeiro do CREF 5, os conselheiros de direção, a pessoa do seu presidente, professor Jorge Henrique, delegados da FIEP, professores Carnaval, Clineu, Patrícia, Elias, professores da Origo, a equipe da Origo comandada pelo professor Iago, deixo aqui o meu abraço, amigos da nossa equipe da Ascassi e do Método Ikodomo, das pessoas dos senseis, diretor técnico Francisco Maciel e assessoria de comunicação, doutor João Bosco, o Rombu Dojo também, quero cumprimentar na pessoa do sensei Alfredo Aires, toda aquela equipe, senseis de apoio que estão sempre junto no dia a dia, como o Carlos, Nestor, Ulisses, né? E sem esquecer, naturalmente, de cumprimentar nosso mestre maior, o Watanabe Tasque, que deixo aqui meu cumprimento. Também os senseis dirigentes da CBKT e TKF, sensei Gilberto Gertner e sensei Sérgio Bastos, que deixo aqui meus cumprimentos. E finalizo dando os parabéns a Hécaro e Martina pelo excelente trabalho que realizam à frente da comunicação e divulgação nessas diretorias da CBKT. Forte abraço. E assim encerramos mais uma entrevista com aquelas pessoas que fazem, que fizeram e que farão muito por nossa instituição. Hoje, com o professor Ico Trindade, tenho certeza que todos ficaram impressionados com a demanda necessária para que nós estejamos à frente de um grupo lecionando sobre Karatê, ok? E assim damos por encerrado mais essa edição. Muito obrigado e